Romanos 13, versículos 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá louvor dela. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos. Pai amado e bendito, te agradecemos, Senhor, pela tua presença entre nós, pelos louvores em que cantamos que o Senhor reina, que o Senhor é rei, que o Senhor é soberano, e confessamos e cremos nisso, que acima de tudo, como cantamos, acima dos reinos, dos poderes dessa vida, está o Senhor governando, e que assim essa verdade seja mais firmada em nossos corações nessa manhã, e o Senhor seja glorificado em todas as coisas, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, como falava há pouco, esse texto de Romanos 13, ele é muito importante para entendermos a relação do cristão com as autoridades civis. Alguns aplicam esse texto à autoridade eclesiástica, até mesmo às autoridades familiares, os filhos honrarem seus pais. E certo é que a Bíblia aponta que deve haver uma hierarquia na igreja, a Bíblia aponta que devemos honrar os nossos líderes, que devemos nos sujeitar às lideranças que Deus coloca sobre nós no âmbito da igreja, devemos honrar nossos pais, o 5º mandamento, honrar pai e mãe, para que se prolonguem os seus dias sobre a terra. Tudo isso é verdade, mas esse texto está falando especificamente sobre autoridades civis. Um grande comentarista, que foi professor de seminário por muitos anos, escreveu um comentário sobre Romanos chamado John Murray. Ele fala que o ensino que figura nessa passagem é referente às prerrogativas das autoridades civis e obrigações dos cidadãos em relação a estas. Então, o tema aqui do apóstolo Paulo, embora certo é que a gente deva se sujeitar às autoridades no contexto da igreja, no contexto familiar, no contexto do trabalho também, você honrar, a Bíblia fala, Paulo escrevendo aos Colossenses, tudo que a gente deve fazer, faça como para o Senhor, tudo isso é verdade, mas esse texto, o tema, o objetivo aqui do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, é falar sobre a relação do cristão com as autoridades civis e a importância de nos sujeitarmos a ela. Mas como lidar com isso? Vivemos num país muito corrupto, num país que frequentemente vemos notícias que por vezes se provam verdadeiras, por vezes são fake news, depois são desmentidas, mas de desvios de conduta, desvios de corrupção de autoridade. Como devemos lidar com isso? Primeira coisa para responder essa pergunta é você ter claro em sua mente que Paulo não vivia num paraíso, numa ilha maravilhosa em que todos os governantes eram muito honestos e bons e generosos. Ele vivia sob o jugo do Império Romano. Então, Paulo escreve isso com a autoridade de alguém que vivia num império opressor, num império que trazia, muitas vezes, extremamente violento, e ainda assim ele escreve sob sujeição às autoridades. Eu queria destacar esse texto, esse pequeno trecho dos versículos 1 a 7, e chamar a atenção para 3 questões que nós vemos aqui. Primeiro, o temor a Deus. Paulo fala sobre o temor a Deus. Depois, o temor às autoridades. Paulo fala sobre isso, sobre temermos as autoridades que Deus coloca sobre nós. E, por fim, o dever da consciência. O cristão, ele precisa ter uma consciência em paz para com Deus. E Paulo fala sobre isso também nesse texto. Então, 3 pontos que eu queria chamar a atenção aqui nesses versículos 1 a 7. O temor a Deus, o temor aos magistrados e o dever da consciência do cristão. Primeira coisa, versículos 1 e 2, o temor a Deus. Paulo fala assim, que todos, preste atenção no início do versículo 1, que alguns, que somente os crentes,
que somente os ricos, ou somente os pobres, ou somente os escravos, ou somente os livres. Não, o que ele fala? Que todos. Então, todos é todos, não precisa nem explicar muito. Todos nós, independente de condição financeira, condição política, independente se você fala italiano, como o nosso querido Bruno, ou não, ou tenta, ou você tem mais conhecimento, tem mais cultura, ou é uma pessoa mais simples em termos de cultura, tem mais recurso financeiro ou menos, todos, diz o apóstolo Paulo, estejam sujeitos às autoridades superiores. E aí, Calvino comentando, João Calvino, grande reformador, comentando esse texto, ele diz, toda essa discussão tem a ver unicamente com o governo civil. Mesma coisa que eu falei da citação do John Murray. Então, estamos falando aqui de todos estarmos sujeitos a governantes no âmbito do governo civil. E ele continua, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. E aí talvez você pense, meu Deus, mas aquele sujeito, aquele cidadão foi instituído por Deus? Foi. Sinto lhe informar. Mas Deus é bom. Justamente, por isso que ele instituiu aquela pessoa lá. Seja lá quem você esteja pensando. Bebeu uma água. Versículo 2. Assim, aquele que se opõe à autoridade, Paulo alerta, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Como se não bastasse Paulo falar que toda autoridade é constituída por Deus, é Deus que estabelece assim, ainda traz um alerta para aqueles que resistirem às autoridades, que estarão resistindo ao próprio Deus. Então ele fala, não pensa que você vai resistir à autoridade, trazendo para o nosso contexto, você vai sair falando mal de todo mundo na internet, isso vai ficar impune. Pode ficar impune aos olhos dos homens, mas não aos olhos de Deus. Então ele fala, quem resiste traz sobre si mesmo condenação. Olha que palavra dura do apóstolo Paulo, que alerta importante para nós que ele faz aqui nesse texto. O John Murray, que eu citei novamente, ele fala uma coisa muito interessante, fala, nenhum indivíduo está isento dessa sujeição, nem a incredulidade, nem a fé oferecem imunidade. Achei essa frase muito interessante. Nem a incredulidade, o fato de não crer em Deus, nem a fé, o fato de você ser um cristão, te deixa imune à sujeição às autoridades. Aí talvez você pense, meu Deus, mas então tem que fazer tudo que o governante, se alguém tem uma caneta ou tem um crachá de governante, de prefeito no nosso âmbito, de governador, de vereador, de policial, de presidente, de ministro de alguma corte superior, tudo que fizer a gente tem que obedecer? E aí Calvino responde essa pergunta, que é uma pergunta pertinente, até porque, irmãos, por exemplo, foi imperador nos dias aqui dos apóstolos, o terrível Nero, que era um homem cruel, um homem terrível. Então, meu Deus, então Paulo está falando que esse homem foi instituído por Deus e tudo que ele faz é certo, a gente tem que baixar a cabeça e não resistir a nada. João Calvino responde essa pergunta da seguinte maneira. Uma frase também muito interessante, quem gosta de anotar aí, fica a sugestão. O poder é de Deus. Usar mal o poder é o que de mal existe no homem. Olha que frase interessante. O poder é de Deus. Usar mal o poder é o que de mal existe no homem. Então, Deus que concede o poder, mas homens usam mal o poder que lhe é concedido da parte do Senhor. E isso é um mal que existe no homem. E ele continua, o apóstolo, por toda parte, se refere somente ao poder exercido com justiça. Ele nada mais contemplava, senão o uso legítimo do poder. Então, Calvino já nos dá uma aliviada que fala assim, Paulo está falando isso porque, de fato, toda autoridade é instituída por Deus. Mas ele não está validando o uso ilegítimo da força. A gente vai entender isso um pouco mais à frente, quando a gente entrar no segundo ponto. Então, Paulo está falando, toda autoridade é instituída por Deus. Quem resiste à autoridade vai sofrer uma condenação. Mas isso não quer dizer que tudo que a autoridade faz é certo e tudo que a autoridade faz nós devemos acatar de forma irrefletida. E é um exemplo disso nas próprias Escrituras, no capítulo 5 de Atos. Vá comigo lá em Atos, capítulo 5. Volte um livro aí na sua Bíblia, Atos 5. Versículo 27 diz assim, trouxeram os apóstolos apresentando-os ao Sinédrio. Era uma autoridade dentro dos judeus. Era um grupo que tinha uma autoridade ali.
E o sumo sacerdote, que era a principal autoridade dentro da religião judaica, os interrogou dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Qual homem que ele acusa? Jesus. Então ele está falando, vocês estão enchendo Jerusalém da doutrina cristã, ainda não tinha esses termos aqui, em outras palavras, estão falando do evangelho aqui, estão falando desse Jesus e dizendo que nós matamos esse Jesus, que o sangue dele deve ser cobrado de nós. Mas o que Jesus tinha ordenado aos apóstolos? Quem lembra lá da grande comissão? Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E lá em Marcos 16:15, ide pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Então, qual é a ordem de Jesus? Vai e prega, vai e faça discípulos. Qual é a ordem do sumo sacerdote, que embora não fosse uma autoridade civil, era uma autoridade religiosa, e tinha alguma autoridade civil embutida aqui também? Qual é a ordem dele? Não pregue em nome de Jesus. E aí, qual deve ser a decisão dos apóstolos? O versículo 29 nos registra isso. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram, nem em voz alta o que ele diz, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Então, há um limite. Paulo sabia disso muito bem. Então, há momentos em que a autoridade, seja civil, no caso aqui uma autoridade religiosa, vai querer sobrepujar a autoridade, aquilo que o próprio Deus nos ordena, e aí a nossa resposta deve ser essa do apóstolo Pedro. É mais importante obedecer a Deus do que os homens. Porque Jesus tinha ordenado expressamente pregar o evangelho, Marcos 16:15, e fazer discípulos, Mateus 28. E outros textos que a gente vê sobre isso, que Jesus falou. E agora eles proíbem. Então, aqui, a nossa sujeição vai até certo ponto. O apóstolo Paulo, em certo momento, ele resiste a um sumo sacerdote, falando, ele é o sumo sacerdote. Aí ele pede perdão, que ele fala, não, tudo bem, eu não posso falar contra uma autoridade do meu povo. Ele se sujeita. Mas, se for para a sujeição à autoridade ferir a nossa sujeição ao que Deus nos ordena expressamente, que nós obedeçamos a Deus e não aos homens. Então, há esse equilíbrio, há esse limite. Até que ponto vai uma autoridade que Deus estabelece e até que ponto nós devemos ser sujeitos a elas. Voltando lá a Romanos capítulo 13. Então, a primeira coisa, o temor a Deus. Nós devemos nos sujeitar às autoridades por temor a Deus. Porque aqueles que resistem à autoridade estabelecida por Deus podem sofrer condenação. Mas e o temor aos magistrados? Versículos 3 e 4 de Romanos 13. Diz assim, porque os magistrados não são para temor quando se faz e sim quando se faz mal. Então, Paulo fala o seguinte, os magistrados, as autoridades, seja um policial, seja um juiz, são estabelecidos para quê? Para que você não tema se você faz o bem. Se você faz o bem, você não tem por que temer a autoridade. E sim, se você faz o mal. E aí já entra uma discussão aqui, irmãos, que daria para render muito, e se você quiser, a gente pode falar sobre isso na escola dominical ao longo dessas próximas aulas. Por quê? O que é o bem e o que é o mal? Por exemplo, se uma autoridade diz que é bem você autorizar uma criança de 5, 7, 9, 10, um pré-adolescente de 12 anos, a fazer uma cirurgia ou tomar hormônios, porque ele entende que nasceu num corpo menino, mas deve ser uma menina, e a autoridade afirma isso, nós temos que resistir contra isso. Por quê? Porque isso não é bem, isso é mal. Você está destruindo a sexualidade de uma pessoa ainda na tenra infância. Então, Paulo fala que a gente tem que estar sujeito às autoridades, e as autoridades devem promover o bem, e não o mal. Quando uma cultura como a nossa faz o que o profeta Isaías denunciou lá atrás, chama de mal o bem e chama o bem de mal, a gente tem que começar a entender que em certas situações a gente vai precisar resistir à autoridade, como o Pedro fez. Que eu não posso, só porque é um juiz, só porque é um governante, só porque é um vereador, um deputado, seja lá quem for, que queira destruir a mente das crianças, a autoridade, toda autoridade procede de Deus, está certo. Não. Aí a gente, a autoridade está indo além da prerrogativa que Deus estabeleceu para ela, que é de promover o bem, ela promovendo o mal na sociedade, está criando ferramentas que vão destruir. Você já pegou um retalho, um pano velho, e às vezes um pano de chão, uma estopa que você vai usando muito e ela começa a esgarçar, vai ficando toda esgarçada?
essas iniciativas malignas, diabólicas, satânicas, elas vão esgarçando a teia social e a gente vai caminhando para a barbárie. E aí algo, para quem gosta de política como eu, existe até um livro chamado Libido Dominante, que é um autor que fala de como a questão da revolução sexual tem um propósito de dominação de povos. Porque quando você esgarça a sociedade, quando a cultura perde as suas referências, essa cultura fica facilmente ser dominada. Então, muitas vezes, há uma agenda política por trás de querer esvaziar o sentido da família, esvaziar que a família e a igreja são as maiores resistências a governos tiranos e ditatoriais. Então, se você fere a família e fere a igreja, você esgarça a sociedade de uma forma que ela fica muito mais fácil de ser dominada. Eu creio firmemente que há, não todos, mas há pessoas com esse pensamento para querer dominar, fragilizar, esfarelar a cultura, a sociedade, os relacionamentos, para poder exercer domínio. Nem todos eu creio que pensam assim. Tem gente que não sabe o que está fazendo e só quer fazer bagunça mesmo. Mas eu creio que alguns sim. Então, Paulo dá uma descrição muito clara aqui do que é bem e do que é mal. E ele diz aqui, como eu vou ler novamente, versículo 3. Os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. E aí, aplicando para nós. Se você vive uma vida correta, busca pagar suas contas, seus impostos, né? Às vezes foge alguma coisa, ou você ficou apertado, deixou de pagar uma conta que não tinha dinheiro, aí juntou um pouquinho, pagou ali, às vezes a gente passa por dificuldade. Mas se você se esforça e faz todo o possível para manter seus compromissos em dia, para honrar aquelas coisas que você não tem o que temer. Se você não anda errado, lá em Provérbios 10 fala, quem anda em integridade anda seguro. Então, se você está vivendo em integridade, você não tem o que temer. É isso que Paulo está falando. Porque o temor à autoridade, ao magistrado, é para aqueles que andam errado e que sabem que a autoridade pode gerar um problema para eles. Ele continua aqui. Você quer viver sem medo da autoridade? Por isso que esse segundo ponto é o temor do magistrado. Você não quer ter medo do magistrado? Você quer viver tranquilo? Ele dá a dica aqui, faça o bem e você terá o louvor dela. Infelizmente, no nosso país, nem sempre a gente fazendo bem tem um louvor das autoridades. Às vezes, você fazendo bem não tem o louvor e quem faz o mal tem o louvor. Mas continue fazendo bem pelo primeiro ponto, por temor a Deus, faça, mesmo que você não tenha o louvor da autoridade. Versículo 4, Paulo diz algo muito interessante aqui. Pois a autoridade é ministro de Deus. A palavra no grego é diáconos. Diáconos é servo, é aquele ministro aqui, é aquele que está servindo. É o papel, inclusive, dos diáconos da igreja, servirem a igreja. Então, ele é um servo de Deus, para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo. Então, se está andando errado, você tem que estar preocupado mesmo. Porque não é sem motivo que a autoridade traz o quê? Ursinho de pelúcia. A autoridade traz uma florzinha. Olha, eu vim te dar uma flor porque você infringiu uma lei. Não, porque a autoridade traz o quê? Traz o quê? E Paulo sabia muito bem para que servia uma espada. Para matar. Então, alguns até que alegam que aqui há uma legitimação da pena de morte. Outro assunto que a gente pode levar para discutir na escola dominical. Certo é que a pena de morte, como existe hoje no Brasil, não é legítima. Porque no Brasil existe a pena de morte. Só não está debaixo da sujeição do Estado. Uma pena de morte, todo dia morre gente aí, na mão de um monte de gente, porque fez alguma coisa e recebeu de condenação à morte. Essa pena de morte a gente não concorda. E a outra pena de morte legítima, ainda assim, é alvo de discussão. Mas alguns entendem que Paulo aqui está até sinalizando que, mesmo no âmbito cristão, no Antigo Testamento não há dúvida, a pena de morte foi estabelecida na lei para algumas infrações específicas, mas que aqui estaria validando até no contexto cristão. Mas isso, mais um assunto, se você quiser, fique nos próximos domingos, que a gente pode trazer para discutir na escola dominical. Mas a espada certamente não é para fazer carinho em ninguém, é para impor autoridade e intimidação para que a pessoa não transgrida a lei. E ele volta a dizer, pois é ministro de Deus vingador para castigar quem pratica o mal. Então, é vingador em que sentido? A pessoa faz o mal, ela vai receber a punição daquilo. E isso está dentro dos propósitos de Deus, que Deus é um Deus justo, é um Deus santo, que pune o mal. Agora, quando a autoridade deixa de cumprir o seu papel de castigar quem pratica o mal, aí a gente vê a teia social se esgarçando e muitos problemas acontecendo, como, infelizmente, tivemos na nossa querida e amada e difícil cidade do Rio de Janeiro. Mas, chegando ao terceiro e último ponto, vimos o temor a Deus, que é a base de tudo, o temor aos magistrados, que devemos ter também, e aí o dever de consciência. Antes disso, só uma reflexão aqui, que eu quero trazer mais uma fala de João Calvino no seu comentário sobre Romanos. E se o magistrado é ímpio?
O cara faz tudo errado. Por que Deus permite? Não vou citar exemplos, mas na minha cabeça vem um monte, e na sua cabeça também. Pode falar, vocês podem falar, eu não posso falar que está... Mas por que Deus permite algumas pessoas que... O que Paulo está falando aqui? O magistrado é para fazer o bem e para punir o mal. Há um contorno claro nas Escrituras sobre o que é bem, o que é mal. Quer um resumo do que é bem e o que é mal? Os 10 mandamentos. É um resumo, não está tudo ali. Mas matar é bem? Não. Por quê? Porque está lá no 6º mandamento, não matarás. Adultério é bem? Não. Por quê? O 7º mandamento, não adulterarás. Roubar, mesmo que seja para tomar uma cervejinha, é bem? Desculpa, eu falei demais. Mas é bem roubar? Não. Por quê? Um dos mandamentos é não roubarás, independente para que seja. Então, a gente tem um contorno claro do que é bem e do que é mal. E quando a autoridade é usada para o mal, por que Deus permite isso? Por que você vê autoridades que são ímpias, que há evidências e mais evidências, que a pessoa não é condenada, não por falta de provas, mas por excesso de provas, e aí todas as evidências claras que é um ímpio, que é um mal, que é uma pessoa ímpia, por que Deus permite isso? Calvino responde assim essa pergunta. Se um magistrado ímpio se torna um azorrague, sabe o que é um azorrague? Era um... Já viu? Alguém já foi no Beto Carreiro? Eu nunca fui, mas eu lembro daquele que ele faz assim com chicote. O azorrague é tipo aquilo, mas não era para chicotear cavalo, era para chicotear as pessoas, instalado de chicote. Então, era um chicote para açoitar pessoas. Então, Calvino diz, se o magistrado ímpio, ou seja, um homem com autoridade mal, se torna um azorrague, ou seja, um chicote, nas mãos do Senhor para punir os pecados do povo, poderemos, pois, ser por nossa própria culpa que essa excelente bênção de Deus se nos converta em maldição. Então, quando a gente olha para o magistrado, para o homem ímpio, que faz tudo de mal, não joga só na conta dele, porque Deus que estabeleceu essa pessoa lá. Talvez Deus esteja convertendo essa excelente bênção, como diz João Calvino, de governantes que devem promover o bem, que agora estão promovendo o mal, como um chicote nas costas de um povo ímpio. E eu acho que isso faz todo sentido. Calvino escreveu isso lá no século XVI, mas parece que ele estava escrevendo no Rio de Janeiro do ano de 2026. Será que a gente não tem governantes tão ímpios, homens com autoridade tão maus, fazendo tanto mal, porque somos um povo ímpio? Será que eles são muito diferentes lá nas esferas de poder do que é o povo aqui embaixo? Eu não creio. Então Deus permite o chicote dos magistrados ímpios porque é um povo ímpio. E se o povo tiver sabedoria e contrição, quem sabe pode se arrepender e clamar a Deus que estabeleça governantes bons, justos. Bom só um é Deus. Mas também um povo que seja não tão ímpio como os governantes que às vezes a gente tanto fala que são maus. Mas vamos ao terceiro e último ponto. O dever de consciência. Então, o temor a Deus, o temor ao magistrado, que não devemos ter se fazemos o bem, e o dever de consciência, versículos 5 a 7. Diz assim, portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa da punição, mas também por dever de consciência. O que Paulo está falando? Então, tá bom. Se você fizer tudo certo, você não tem por que temer o magistrado. Mas não se sujeita a ele só por causa disso, mas por causa da tua consciência cristã. Por dever de consciência. O cristão, ele precisa atentar para a sua consciência. Eu vou me sujeitar porque eu entendo que isso é certo, isso é o que agrada a Deus, e Deus vai me honrar. E aí ele vem falar sobre algo que também é espinhoso falar em nosso país, no versículo 6. É por isso também que vocês pagam impostos. Olha que legal. Porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente esse serviço. Ele ainda diz, paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. Inclusive imposto de renda. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. O que Paulo está falando? As autoridades são estabelecidas por Deus e é um trabalho que elas têm. Então, elas devem receber para isso. As autoridades devem receber recurso para exercerem o seu trabalho de preservarem o bem e punirem o mal. E os recursos vêm de onde? Das taxas, dos impostos. Agora, quando a gente tem governantes ímpios
que desviam esse dinheiro, que valem para si mesmo ao invés do benefício do público, usam o erário público, que é público, é do público, para o seu próprio benefício, isso é muito lamentável, mas nós devemos continuar fazendo o que é correto, como ordena as Escrituras, pagar imposto, imposto a quem imposto, taxa a quem taxa, honra quem honra, tributo a quem tributo, e confiar e orar a Deus que coloque autoridades justas em nosso país, mas também converta mais as pessoas para a gente ter um povo mais justo. Porque, como diz bem Calvino, muitas vezes autoridades ímpias, magistrados ímpios, são um chicote nas mãos do Senhor contra um povo ímpio. Paulo falando a Tito, vai um pouquinho mais à frente, na epístola de Paulo a Tito. Tito, capítulo 3. Tito 3, versículos 1 e 2. Diz assim: lembrem a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Tito 3:2, que não difamem ninguém, sejam pacíficos, cordiais, dando prova de toda cortesia para com todos. Então, sujeitem-se aos governantes e às autoridades, sejam obedientes e não difamem ninguém. Então fica a dica aí para quem gosta de carregar lá na rede social, orientação apostólica, cuidado. E 1 de Pedro, última leitura, já para caminharmos para a conclusão, 1 de Pedro, capítulo 2. Pedro está escrevendo num contexto em que os cristãos estavam sendo perseguidos. E aqui em 1 de Pedro 2, versículos 13 em diante, Pedro diz assim: por causa do Senhor, ou seja, não porque o governante é bom, não porque você concorda com a ideologia dele, não porque ele tem uma agenda que você acha legal, mas por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer sejam as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Olha que importante essa orientação do apóstolo Pedro. Não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Leia o versículo 17 comigo em voz alta. Tratem todos com honra. Amem os irmãos na fé. Temam a Deus e honrem o rei. Os irmãos na fé você ama, o rei você honra. Mas tem que fazer isso. Inclusive, temos que orar pelas autoridades. Ontem, uma irmã orava pelas autoridades, orou pelo presidente da República, orou por outras autoridades. Precisamos fazer isso, irmãos. Mesmo que você fale, meu Deus, mas é difícil. Às vezes a gente vê tanta impiedade, tem que orar por um político, seja em qual esfera de poder. A Bíblia nos ordena isso. E ore pelo povo, porque muitas vezes Deus usa o chicote de um ímpio no poder para castigar um povo ímpio. E essa bênção se torna em maldição. Então, para concluir, irmãos, devemos honrar e nos sujeitar às autoridades civis. A Bíblia ordena, assim, é um imperativo, como bem dizia o diácono Marcos ontem, sobre o Salmo 100, que nos ordena a celebrar o Senhor com alegria. E qual o limite? O limite é quando a sujeição à autoridade fere a nossa sujeição ao próprio Deus. Aí lembremos-nos de Atos 5, quando quiseram que eles não pregassem em nome de Jesus, eles falaram, importa nos obedecer a Deus e não aos homens. Talvez você fale, mas é difícil, é desafiador. Mas nós temos um exemplo supremo. Temos um exemplo que é acima de todos nós, o próprio Jesus Cristo. Vá comigo em João capítulo 19, com isso a gente vai encerrar a última leitura. Essa fala de Jesus é muito interessante. João capítulo 19. Versículos 10 e 11. Jesus está preso, prestes a ser condenado, já sendo condenado, naquele julgamento para ser condenado à sua morte. E aí, em João 19:10, diz assim, então Pilatos o advertiu, falou com Jesus, você não me responde? Não sabe que tenho autoridade, tanto para soltar você como para crucificá-lo? Olha a resposta de Jesus, prestes a ser morto. O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim, se de cima não lhe fosse dada.
Eita. Jesus reconhece que Pilatos tinha autoridade. Ele não fala, você não tem autoridade não, você não sabe de nada, você não manda nada. Se eu quiser, eu mando todo mundo acabar com isso aqui agora. Não, você tem autoridade sim. Mas você não tem autoridade nenhuma. Não teria autoridade nenhuma se do céu essa autoridade não te fosse concedida. E aí ele fala, por isso quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Toda autoridade procede de Deus. E o que Cristo nos ensina aqui no momento mais crítico, mais agudo da sua vida, que ele está prestes a ser entregue à morte. Que mesmo ele, sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mesmo ele tendo todo o poder, mesmo ele sendo Deus Emanuel, mesmo ele sendo o maravilhoso conselheiro, Deus eterno, Pai da eternidade, Deus forte, Príncipe da paz, mesmo ele sendo Deus conosco, mesmo ele sendo o Filho de Deus, que veio nas nuvens, cumprindo a profecia lá de Daniel, que fala do Filho do Homem, isso vai acontecer ainda, mas o Filho do Homem prometido, com tudo isso, ele se sujeitou à autoridade de Pôncio Pilatos. Então, você tem autoridade sim, mas nenhuma teria se no céu não tivesse sido dada. E ele cumpriu o seu propósito. Então, quando você pensar, meu Deus, mas eu tenho que pagar esse imposto, mas eu tenho que me sujeitar a isso, lembre-se de que Cristo, sendo o Senhor, ele se sujeitou àquele magistrado naquela ocasião para cumprir os propósitos de Deus. Então, seja fiel. E o propósito de Deus é que sejamos fiéis, íntegros e venhamos a honrá-lo. E ele vai nos honrar. O que Deus fez com Jesus? Ele morreu em nosso lugar, mas ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos, subiu aos céus, está assentado à destra do Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Deus vai honrar aqueles que o honram. Isso que tem que estar firme no nosso coração. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Feche seus olhos, curve sua cabeça.